Oi, meu nome é Wallace. Eu vou resolver esse exercício 2.47 do livro Young and Friedman, 14ª edição, volume 1. Eu mudei um pouquinho o enunciado, para não ficar exatamente igual ao do livro, mas a essência é a mesma. Espero que vocês leiam a descrição e tentem resolver o exercício antes de assistir o vídeo. Então, vamos lá, Uma rocha de 15 quilogramas. Então, já vou ir anotando, já que vocês devem ter lido já. Então, uma rocha de 15 quilogramas é solta do repouso. Então, V0 igual a 0 metros por segundo. E ao cair na terra, atinge o solo em T igual a 1,75 segundos. A mesma rocha, quando solta da mesma altura na lua de Saturno, Encélado, leva 18,6 segundos para atingir o solo. Então, vamos chamar de um T', 18,6 segundos. Considerando que a rocha cai da mesma altura em ambos os locais, qual é a aceleração da gravidade na superfície de Encélados? Então, vamos lá, Vamos considerar aqui a superfície da Terra e essa rocha, é solta dessa altura com velocidade inicial igual a 0. Vou colocar só assim. Pronto. Os eixos, sistema de referência aí, eu irei utilizar esse mesmo aqui, ó. Beleza? Fixo aí no chão. E cai de uma altura que ele não disse qual, mas é H. Vamos chamar de H. Outra coisa que a gente sabe é a aceleração da gravidade na superfície da Terra, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gente sabe, que ele vai cair em linha reta aqui, ó. Beleza. E aí, temos que fazer o mesmo procedimento, para... Isso daqui seria para a Terra, e temos que fazer o mesmo procedimento para Encélados. Então, vou copiar aqui e vou colar aqui embaixo. E aí aqui, no caso, aceleração da gravidade E, Aí eu vou colocar padronizado, vou chamar de TE, tá? Que é o tempo em Encélados. Você pode estar se perguntando para que serve essa massa. No momento, para a gente aqui, para nada, beleza? Provavelmente para confundir e você pensar que tem que usar a massa para alguma coisa. Mas a gente não vai precisar utilizar a massa neste momento, A gente ainda não viu uma teoria aqui que utiliza a massa, A gente vai ver logo. Então, beleza. Vamos só pensar aqui um pouquinho aqui no caso de Encélados. O que ocorreria, A gente tem essa aceleração da gravidade de Encélados. Ele quer saber qual é essa aceleração, em Encélados. A gente não sabe a altura, Então, vamos pensar aqui o seguinte. Eu vou utilizar essa equação aqui, ó, já que a gente tem o tempo, Não vou ficar escrevendo as equações sempre que a gente vai utilizar, não, porque são sempre as mesmas, A ideia é que a gente acabe decorando elas com o tempo, Então, nesse caso, é a aceleração da gravidade de Encélados, vezes o tempo ao quadrado. Eu coloquei o menos, porque ela aponta para baixo e o eixo y aponta para cima. E a aceleração não, a velocidade inicial é 0, Ela foi solta a partir do repouso. A altura final, no nosso sistema aqui de referências, é 0, É bom colocar o 0 aqui,
acabei não escrevendo 0 aqui, mas a altura onde o eixo está é 0. Então, essa altura aqui é 0, poderíamos até ter cortado ela aqui também. E aqui seria a altura inicial, né? H, de onde ela é abandonada. Então, o que a gente tem é isso daqui. Essa equação é ideal, né? Porque ela contém a gravidade que a gente precisa. Na verdade, todas contêm, né? Mas ela tem o tempo, né? Que foi dado pra gente aqui, ó, o tempo de queda. No caso, foi dado o tempo de queda em Encélados, né? Então, temos que colocar o tempo de Encélados, né? Cometi uma falta aí, né? Então, é isso aí, né? E aí, como a gente não sabe o G, é só isolar ele, né? Isso é igual a H. Então, o G é simplesmente 2H sobre TE ao quadrado. Beleza? Só que aí, né? Note que o H não foi mencionado em momento nenhum aqui, né? Só falou que tem a mesma altura. Então, o que a gente precisa fazer? Fica bem claro, né? Que a gente precisa descobrir esse H para poder conseguir, né? Substituir aqui na aceleração da gravidade de Encélados e descobrir qual é o valor numérico dela. Ou algébrico, né? E aí, como que a gente pode fazer isso? Utilizando, né, os dados da Terra, já que a aceleração da gravidade na Terra a gente sabe, beleza? A equação poderia ser exatamente essa daqui, né? Certo? Fazer o mesmo procedimento aqui para a Terra, né? Então seria a altura final é 0, a altura inicial é h, aí aqui vai sobrar só meio de g, t quadrado, e aí a gente consegue descobrir o h, que é meio de gt quadrado, beleza? Simplesmente isso, gente, não tem outra coisa, certo? Então agora que a gente descobriu o h, é só substituir aqui, né? Então, a gente põe desse jeito, vezes o h, que é meio de gt ao quadrado. Aí note que o meio cancela, né, com o 2, e a gente tem então que a aceleração da gravidade em Encélados é T sobre TE elevados ao quadrado, né, vezes G. Aí você pensa, nossa, que esquisito. Só que é o seguinte, ó, T dividido por TE, os dois são em segundos. Então, o segundo com segundo vai cancelar. E isso aqui vai dar só um número, vezes a aceleração da gravidade da Terra, né? Então, isso vai dar um valor de aceleração, beleza? Então, essa daí é a resposta algébrica, né? Podemos substituir números para ver qual é a resposta numérica. Mas antes disso, só vou mencionar aqui, né, o seguinte, que note, né, que se o tempo em Encélados é bem maior do que o tempo de queda aqui na Terra, né, nós vamos ter então ó, que uma coisa pequena dividido por uma coisa grande vai dar uma coisa bem menor ainda, né, entre 0 e 1 ali, e elevado ao quadrado vai dar menor ainda, né? Então, nós vamos ter um resultado bem menor para a aceleração da gravidade em Encélados em relação à da Terra, porque teremos um número bem próximo de 0 aqui, positivo, né? Que multiplicado pelo 9,8 metros por segundo ao quadrado vai dar um valor muito pequeno. Ou seja, as equações, né? Elas são muito interessantes por isso, a gente consegue imaginar, né? Consegue ver qual é o comportamento, né, dessa equação. Então, por exemplo, vamos supor que o tempo em Encélados fosse menor. Se o tempo em Encélados fosse menor do que o tempo na Terra, nós teríamos essa razão aqui seria maior do que 1. E quanto maior ela fosse, elevado ao quadrado seria maior ainda, vezes a aceleração da gravidade daria um valor muito maior do que a aceleração da gravidade na Terra, beleza? Então essa aqui é a ideia, né?
E aí vamos só substituir, então, os números para verificar quanto que vale isso daqui. Então, o tempo na Terra é 1,75 segundos e o tempo em Encélado é 18,6 segundos. Isso está elevado ao quadrado vezes o 9,8 metros por segundo ao quadrado. Como eu disse, o segundo cancela com o segundo. E aí, então, né, vou fazer aqui na calculadora e vamos ver quanto que vai dar. Então, o resultado da aceleração da gravidade em Encélados é 0,0868 metros por segundo ao quadrado, ou seja, é muito pequeno, certo? É menor que a da Lua. A aceleração da gravidade na Lua é aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. E o que significa isso, na verdade, né? Vamos lá. O seguinte, a da Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que isso, né? Assim, tá? Então, é 9,8 metros por segundo. Isso significa que a velocidade do objeto em queda aumenta 9,8 metros por segundo a cada segundo. Então, quando ele é solto do repouso, ele cai, né, 9,8 metros por segundo no primeiro segundo. No segundo segundo, ele já não está mais com 9,8 metros por segundo. A partir de agora, ele está com o dobro disso, né? É claro, ela não pula, né, de 9,8 para 19,6 metros por segundo, né, ao quadrado. Quer dizer, a velocidade não pula para 19,6 metros por segundo. Ela passa por todos os valores no meio do caminho, mas quando dá os 2 segundos, ela já dobrou o valor da velocidade. Aí, quando passa 3 segundos, ela triplicou o valor dessa velocidade. E assim vai, tá? Aqui é a mesma coisa. Aqui também, tá? Então, no primeiro segundo, ele vai andar esse tanto aqui de velocidade, né? 0,0868 metros por segundo. Aí no segundo segundo, ele vai estar com o dobro disso. No terceiro segundo, ele vai estar com o dobro, um triplo disso, no caso. E assim vai, tá? Mesma coisa aqui. Aqui acaba sendo mais fácil, né, de falar, porque 1,6 é mais fácil fazer a multiplicação. Então, no primeiro segundo, ele está com 1,6 metros por segundo. No segundo segundo, ele já está com 3,2 metros por segundo. No terceiro segundo, ele está com 4,8 metros por segundo. E assim vai, beleza? Espero que tenha ficado claro, né? Que vocês tenham entendido e que principalmente tenham gostado e conseguido resolver antes de assistir. Beleza? Valeu e até a próxima.